pessoal, hoje a nossa entrevistada de hoje, a jogadora a qual a gente vai falar, é a 12ª campeã brasileira, a WMI Tatiana Hatiko, que ganhou 5 vezes o Campeonato Brasileiro Feminino, sendo que 4 delas foram consecutivas, e ela tem ali o recorde, né, de ser a jogadora mais jovem a vencer o Campeonato Brasileiro. E a primeira pergunta que eu tenho para você é qual foi ali a sensação, porque no Brasileiro de 94, que foi o primeiro que você venceu, teve um match de desempate com a Palas, né, que já havia sido campeã brasileira. Então, tão nova, né, e tá disputando um brasileiro desse, num match de desempate, deve ter sido muito emocionante. Eu consigo lembrar muito bem, assim, a sensação, porque o xadrez de competição, né, ele é bem emocionante, assim, você vai e você sabe que não pode cometer tantos erros, assim, e que você tem que se preparar o melhor possível, e naquele caso, eu tinha essa determinação muito forte de ser a campeã brasileira, então eu preparei muito, 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 né, e na época o Pelican era o meu treinador, e a gente estudou todas as partidas que a gente podia dar palas, a gente sabia exatamente que abertura jogar e como fazer, então assim, eu sentia que eu estava preparada, mas obviamente eu era ainda muito novinha, com 14 anos, e disputando um campeonato tão importante que representava muito, né, para mim na época. Então, eu acho que hoje em dia, e até naquela época, a gente às vezes se preocupa muito com o jogo em si e não tanto com a parte emocional, né? E eu acho que essa parte, inclusive com o Pelican, a gente trabalhou muito também, né? Então, era legal ter o preparo psicológico para ir enfrentar um match tão importante assim também. Sim, sem dúvida. Eu, pelo menos, e acho que as outras meninas também, sente que isso é muito importante, né? Durante as partidas, principalmente esses torneios, né, brasileiros, sul-americanos, que são tão decisivos e é só uma vez por ano, né? Depois você vai bem grande, assim, é só ano que vem de novo. Algo muito especial. E a sua evolução no xadrez foi algo assim muito rápido, né? Porque você começou a jogar ali os torneios de competir em 1991 e em 92 já ganhou o Brasileiro Sub-16, sendo que era uma categoria acima da sua. Então, Isso. Foi muito esforço, né? Muita dedicação. O que eu lembro na época foi assim, né, minha história do xadrez, se eu voltar um pouquinho, tudo bem? Claro. Eu comecei porque o meu pai incentivava muito, ele amava xadrez, então eu tenho essa memória, todo dia, quando ele chegava em casa do trabalho, ou quase todo dia, a gente jantava e ele abria lá o tabuleiro de xadrez, colocava os peças e colocava eu e meu irmão ali do lado pra gente assistir, ensinava, mas no começo, quando você é muito pequenininho, na época eu tinha 5 anos, meu irmão 4, quando a gente realmente começou a aprender, não era algo tão empolgante, assim, na nossa visão, né, e mesmo porque meu pai jogava com jogadores da idade dele, então eu não tinha esse contato com criança na época, então o xadrez para mim não era algo que eu fazia todos os dias e queria fazer mais e mais, então no comecinho eu cheguei a fazer algumas aulas, meu pai levava a gente numa escolinha de xadrez, que a gente ia praticamente todo domingo, e foi assim, evoluindo, mas muito pouco. E aí teve um momento que foi bem marcante, que quando a gente era sócio de um clube, o Clube Holmes, teve um torneio muito grande, que acho que meu pai estava até ajudando a organizar, e eu conheci nesse momento a Joara Chaves, e meu pai falou, olha só, ela é uma das melhores jogadoras do Brasil, e eu acho que ela tinha sido campeã brasileira recentemente, e aquilo veio, eu falei, nossa, né, que legal, tanta gente jogando e tal, e ficou na minha cabeça. Mas ainda assim, eu não comecei naquela época. O ponto veio só quando eu conheci que criança, quando eu soube que criança mesmo jogava, né? E tem uma jogadora, a Marina Ramos, que quando eu conheci num torneio,
O Pelican, inclusive, falou assim, eu queria que você conhecesse a Marina, porque ela é da mesma idade, ela que pode contar um pouquinho da experiência dela. E aí ela me contou que ela tinha acabado de voltar da Polônia. Eu, nossa, tem campeonato mundial, dá para viajar o mundo. Então foi aquela sensação incrível. E foi um clique, assim, né? Eu falei, foi tudo colocando, encaixando. Aí o Pelican convidou, né? Falou assim, você quer participar de um treinamento que a gente faz lá no Clube Paulistano? E na época o paulistano era um foco do xadrez em São Paulo, assim, muita gente boa de categorias, crianças, vieram de lá, desse treinamento que o Pelican fazia. E aí eu fiquei muito encantada, eu fiquei realmente viciada em xadrez, né? Eu lembro que minha mãe e meu pai sempre apoiaram. Chegava um momento que ele falava assim, meu Deus, minha filha, você precisa ter amigos, você precisa sair, não é só xadrez. Mas foi assim, eu joguei um Pan-Americano em 91, que no Paulistano eles estavam organizando o torneio, e foi assim, eu fiquei acho que quase em último, penúltimo, eu perdi quase todas as partidas muito fácil, assim, foi rápido, eu falei, nossa, eu tô muito longe, né, nas categorias, né, acho que era a categoria sub-12 na época, que eu joguei o sub-14, eu não lembro exatamente, mas eu perdi quase todas. Aí aquilo me deu aquela vontade muito forte, eu quero ser a melhor do Brasil, e eu fui colocando isso na minha cabeça, principalmente depois de ganhar o brasileiro de categoria, né, de 16 anos, e ir para a Alemanha pela primeira vez, que foi o meu primeiro mundial, e foi uma mudança, e aí eu não medi esforços, era todo o tempinho que eu tinha, eu estava lá fazendo ou combinação, ou estudando, eu realmente comecei a ir no Clube Paulistano quase todos os dias, eu assistia a aula de outras pessoas, tinha vezes, eu lembro que o Pelican falava, olha, agora essa aula você não pode assistir, que a gente tem que também preparar contra você, tipo, as meninas também tinham que preparar algumas coisas, eu podia estar assistindo todas as aulas e todos os momentos, mas era uma dedicação, a lembrança que eu tenho daquela época era incrível, assim, eu sabia que para conseguir chegar onde eu queria, que era ser a melhor jogadora do Brasil, era muito esforço, e eu tinha isso dentro de mim, assim, muito forte. Isso é uma das coisas, assim, mais ricas do xadrez, né? Porque, além de ele por si só ser um jogo, assim, lindo, que encanta, você descobrir, né, que tem pessoas ali da mesma idade que você que jogam, que ele pode te proporcionar viajar, conhecer novas culturas, então... Pois Isso, é uma oportunidade muito grande. Ainda mais para uma criança, né? Você fala isso, viajar pelo mundo encanta. Então, e você comentou ali de colocar uma meta, é fundamental, né? Você acreditar e falar, não, esse é o meu objetivo e você sabe, né, que essa meta eu coloquei que eu queria ser a melhor jogadora, né, do feminino do xadrez brasileiro. Mas às vezes eu penso assim, talvez eu devesse ter colocado outras metas até mais altas, assim, ser mestre internacional no mundo absoluto, ou até ser campeã brasileira das categorias no absoluto. Eu acho que quando você coloca uma meta, ela é uma meta que te ajuda, mas também, às vezes, você pode pensar ainda mais alto quando você vai atingindo. E eu acho que eu deveria, na época. No final, até, nos últimos anos, eu comecei a jogar muitos dos campeonatos absolutos. Tanto é que, se você vê a minha carreira, principalmente nos anos de 97, 98, eu parei um pouco de jogar os femininos. Eu comecei a jogar mais só absoluto, porque aí eu queria realmente ir para um outro nível ainda maior. Mas não foi fácil, porque eu acredito que você acaba, ao longo do tempo, quando você joga vamos supor, você joga nesse nível, para você dar aquele pulo, o esforço é gigantesco para você conseguir subir um pouquinho. Então, talvez, se eu tivesse mais cedo até começado a jogar os absolutos, eu teria tido mais resultados. Mas é algo que, claro que na época era importante ser a campeã brasileira, era importante jogar os campeonatos femininos, era importante até elevar o xadrez feminino, assim, porque eu acho que, eu lembro, assim, que teve um aumento bem grande na época, comparado ao que
era anteriormente, e eu acredito que hoje ainda está ainda maior o xadrez feminino, né? Essa é a minha visão. Eu não sei como que é, vocês podem até me contar um pouquinho mais, mas é bem legal saber a evolução positiva. Sim, não, eu acho que com certeza o xadrez feminino ele cresceu muito mais. A gente pode ver, se a gente analisar ali os seus torneios de categoria na época e comparar os que a gente joga hoje, a quantidade de meninas, felizmente, né, é muito maior. Assim, a gente vê que o nível também subiu, o incentivo, Legal. né? Claro, ainda pode melhorar muito, né? A gente pode ter uma quantidade muito maior de meninas, mas sim, o lado positivo é que aumentou e cada vez mais está aumentando e crescendo. Que legal. Uma classificação sua internacional bem expressiva foi o Mundial Feminino do Sub-16, que você ficou em 8º lugar, né? Foi a sua melhor classificação internacional? Acredito que sim, em termos de campeonatos mundiais de categoria, foi. Eu fiquei até empatado em 6º, e aí no desempate eu fiquei em 8º. Foi um campeonato mundial que aconteceu no Brasil, e eu acho que naquela época eu estava muito bem preparada. A única coisa que eu vejo olhando para trás na minha carreira é que eu comentei da parte psicológica, quanto é importante não só trabalhar o jogo em si, mas também a sua mente para as competições, para lidar com derrota, principalmente. Eu tenho que confessar que um dos problemas que eu enfrentei, acho que durante a minha carreira de xadrez, é que eu não lidava bem com derrota. Então, a derrota, ela tinha um impacto tão grande que a partida seguinte eu já ia não tão bem psicologicamente como eu deveria. Eu acho que se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria aprendido a perder melhor, do tipo, ok, eu perdi, foi um erro, vou aprender, bola para frente, o campeonato não terminou, eu preciso recuperar. Então, talvez esse tipo de mentalidade ou comportamento que eu tinha quando encarava a derrota atrapalhou um pouquinho alguns momentos importantes da minha carreira, mas foi um resultado incrível, eu óbvio fiquei muito feliz. Eu acho que eu conseguiria ter tido um resultado melhor, porque eu estava no final, assim, bem lá na frente, jogando nas primeiras mesas, mas era algo muito especial, porque quando você coloca muito esforço, principalmente no Brasil, naquela época o contato com o mundo, o resto do mundo era muito limitado, você não tinha como jogar online, então você não sabia tão bem qual que era o nível das outras jogadoras, às vezes você não tinha acesso a partidas tão facilmente como você tem hoje. Então cada campeonato mundial às vezes era um pouquinho uma caixinha de surpresa, porque você não sabia exatamente, né, quem que você estava jogando. E aí ter um resultado expressivo, ficar entre as 10 primeiras do mundo, acho que foi algo que eu até hoje tenho com muito carinho, assim. E você acha que essa parte psicológica atrapalhou, assim, nesse Mundial que você ficou em 8ª? Eu acho que atrapalhei em muitos momentos, e eu lembro, assim, que nos decisivos, sim, eu lembro até que teve um outro Mundial que eu joguei um pouco depois, na Índia, em 98, e nessa época, eu acho que eu estava no meu auge do xadrez, eu estava já treinando também não só com Peliquian, mas eu fiz alguns treinamentos com grandes mestres, então o Walter Arencibia, que é um cubano, o Gilberto Milos me treinou por um bom tempo, e aí o meu xadrez foi realmente melhorando, e eu comecei a jogar muito mais os absolutos, e aí nesse Mundial de 98, que era o Mundial Juvenil, eu estava liderando entre as primeiras também, e eu joguei uma partida que estava praticamente empatada, e com empate eu ainda continuaria lá no topo, e eu lembro que eu cometi um erro, mas foi um erro tão horrível que eu tomei um checkmate do nada, acho que estava um pouco lá já no final, não lembro exatamente o detalhe, mas assim, foi um erro drástico, e aquilo assim, eu lembro que foi o divisor de águas daquele torneio. Aí você pode ver assim, estava ganhando,
aí eu comecei a cair. Então, assim, em muitos momentos da minha carreira eu senti que essa parte pesou. E talvez se eu tivesse encarado como, ok, derrota é parte normal e não uma coisa tão impactante, eu acho que teria sido bom. Essa é uma das coisas que eu gostaria de até falar para quem está começando, olhar a derrota de uma forma de aprendizado, mais do que uma determinação, sabe? E é isso, é preto ou branco, assim, é isso ou não, entendeu? Vamos aprender que a derrota faz parte e pode ser utilizada a seu favor no futuro. Mas realmente é difícil, né? Porque dói muito, principalmente se você está ali disputando o título ali na frente e acontece uma coisa assim, meu Deus, né? Parece que é o fim do mundo. E como você comentou ali que trabalhava essa parte psicológica com o Peliquian, eu acho que isso é fundamental, né? Você trabalhar isso antes, porque ali na hora é difícil, né? No calor do momento, não vai conseguir resolver esse problema psicológico de uma rodada para outra. Então. E as partidas no passado, às vezes, eram muito longas, né? Inclusive, essa que eu perdi, acho que foi uma partida de 6 horas, ou até mais, porque você tinha lá o momento de você podia adiar a partida naquela época dos campeonatos mundiais, você adiava e você continuava, às vezes, no dia seguinte. Depois acabou isso, mas assim. Chegou a adiar alguma partida assim? Você chegou a adiar alguma partida? Acho que cheguei a adiar, assim, durante a minha carreira, eu não vou lembrar uma partida específica e falar, essa eu adiei, mas chegou, e aí era assim, né, quando você adiava a partida, já não era mais você, né, jogando, era o teu treinador, era quem tinha o melhor treinador, quem tinha o melhor computador com a base de dados, database lá na época, database chess lá, não lembro nem direito qual que é, mas era engraçado isso. Hoje não tem mais, né? Não. Mas, com certeza, a gente não pegou essa época de partida adiada, mas nos estudos das campeãs brasileiras, a gente encontrou ali alguns casos e só de imaginar, né, deve ser, assim, bem emocionante. Né, bem legal. E querendo ou não, também essa parte psicológica, ela também atrapalha na partida mesmo, né? Em relação, não a, por exemplo, eu perdi agora e amanhã eu vou ter um desempenho talvez um pouco pior. Ela também, às vezes, você faz um erro bobo, que não vai atrapalhar, assim, um erro drástico na sua partida, mas você fica, como que eu fiz isso e tal? E aí você acaba... Isso é verdade. E eu lembro também que eu tinha uma coisa muito forte em mim, né, de não desistir até o final, assim, ao mesmo tempo que a derrota me impactava, mas durante a partida eu tinha, assim, um drive muito grande, e mesmo quando eu estava inferior, eu encontrava, assim, força, não, eu vou conseguir virar, e eu, às vezes, até chegaram momentos importantes que, por exemplo, o empate... Eu não conseguiria ser primeiro, eu precisava virar a partida para ser primeiro de um campeonato, e estava meio que perdida, e a pessoa oferecendo empate, eu não, porque era tão importante eu ser a campeã, por exemplo, que para mim não fazia muita diferença. Se eu empatar, eu vou ficar, sei lá, em terceiro, quarto, e se eu ganhar, eu vou ficar em primeiro, então eu vou arriscar tudo, assim, e se perder, eu ficaria, sei lá, em quinto, eu falar, então... eu vou até o final. Então, tinha essa parte também que era a parte positiva da minha determinação, que era muito forte, assim, era uma coisa incrível e ajudou muito na época. Uma coisa que eu achei, assim, engraçada, divertida, legal, é que no Mundial Juvenil de 94 e 96, a campeã foi a Chen Zhu, que é uma chinesa, e que depois, em 2001 a 2004, ela foi campeã mundial feminina. Então, isso que eu acho mais legal, assim, dos mundiais, porque você joga ali no torneio de categoria com o pessoal da Europa, os asiáticos, né, o pessoal ali da União Soviética, e aí você não imagina, né, uma pessoa ali da mesma idade que a sua, e aí passa alguns anos, e essa pessoa ganha um campeonato mundial, né, ou aí é uma referência para o mundo. Então, eu acho que isso é uma das coisas, assim, muito legais, né, do campeonato mundial,
Você conhece campeão mundial sem querer, né? Quando Também, principalmente na Olimpíada depois, né? Nas categorias é bem bacana, porque você vai saber quem que no futuro vai ser, né? Lá nos top 10 do mundo, etc. Você acaba conhecendo bem antes, mas quando você joga uma Olimpíada, aí sim, você vai ver de tudo, assim. É incrível. Vocês já chegaram a participar de alguma Ainda não. Esse é um grande objetivo, assim, que motiva. Então, se vocês colocarem essa meta e trabalharem para isso, é legal, porque quando você chega lá, tudo aquilo que você vê nos livros, você vê nas partidas online, aí você fala, meu Deus, é essa pessoa! Aí você consegue saber exatamente como a pessoa joga, concentra, e aí você vai conhecendo, é bem, bem bacana. Você representou o Brasil em 3 Olimpíadas, né? E quem que você lembra, assim, com mais carinho que você encontrou e você, assim, pensou, nossa, eu não acredito que eu tô vendo essa pessoa. A Judith Polgar, eu acho que na minha época, ela é quase um pouquinho, acho que mais velha, assim, bem pouquinho, então ela cresceu com o mundo, né, porque todo mundo olhava a Judith Polgar como o caso mais interessante do xadrez feminino. Desde pequena, ela jogava mais as categorias absolutas, tanto é que o primeiro mundial que eu fui, se eu não me engano, em 92 na Alemanha, ela já estava jogando o absoluto e indo super bem. Então, o mundo acompanhava muito a Judith Polgar, porque a gente sabia que ela talvez fosse uma das melhores do mundo, só que ela não só foi uma das melhores do mundo no feminino, mas também chegou a ser o top 10, sim. E assim, olhar para ela, estar perto dela, era aquela coisa assim, tão emocionante, né? Nossa, ela era uma pessoa simpática, era uma pessoa fora dos tabuleiros, assim, normal, né? Porque você imagina uma diferença, idolatra, né? Mas isso foi muito legal, acho que crescer na época dela gerou muita coisa positiva para o xadrez feminino. Sim. E você lembra que todas essas Olimpíadas que você participou, você era o tabuleiro 1. Aí você era a capitã da equipe ou era outra menina? Olha, essa é uma pergunta que eu vou precisar pensar. Eu não lembro de ter sido capitã da equipe. Eu não lembro, não lembro. É uma pergunta que eu precisaria voltar e pesquisar. Eu lembro que, provavelmente, se era uma escolha, eu preferia não ser, porque eu era tão focada no xadrez que eu não queria ficar pensando em selecionar quem ia jogar no dia seguinte, ou se, de repente, às vezes tem alguma disputa, é a capitã que tem que ir lá e resolver. Eu não sei, mas se eu for tentar lembrar, adivinhar, eu acho que eu não fui, não. Eu não lembro. E me gerou um pouco de curiosidade, porque você era bem novinha, né? Era brasileira mais nova. Então, mas você era o primeiro tabuleiro, né? Aí você viajava com as mais velhas, né, também. Era bem... Era bem legal, porque, assim, você acaba tendo muito convívio numa Olimpíada, e eu não sei como que é a Olimpíada hoje, mas a Olimpíada antigamente era bem longa, né, eram, acho que, 11 rodadas, e aí você tinha dia de folga no meio, então tinha também a parte de fazer turismo, poder passear, e tinham outros eventos para os enxadristas, né, durante, então tem histórias muito engraçadas, assim, né, que são relacionadas ao xadrez, mas que a gente acaba com a convivência aprendendo e fazendo, mas no final você aprende muito na Olimpíada, porque você vive xadrez, você está observando a partida dos outros, na hora de analisar, depois que a gente terminava, você aprende com a sua, você aprende com a da jogadora da equipe, né, que estava com você pode assistir jogadores fortíssimos jogando, então é um aprendizado enorme, assim, a Olimpíada, e uma experiência incrível mesmo. Sim, e ela até é um pouco diferente por essa questão de ser em equipe, né? Então, tem gente que acha que o xadrez é um jogo, assim, muito individual, e a Olimpíada, os Jogos Abertos, né, te dá ali um outro olhar sobre o xadrez, porque, por exemplo, são os melhores do país, né, de cada país, representando na Olimpíada. E ali
por exemplo, você disputava o brasileiro com as jogadoras que eram da sua equipe. Então, entre aspas, eram para vocês serem rivais, mas ali vocês estavam se ajudando, né? Preparando juntas, então Era bem totalmente diferente. E você não. se recorda de quem era o técnico? Porque eu acho que é um técnico para o masculino e um para o feminino, né? Ou não era? Eu acho que é uma boa pergunta. Tentar lembrar. Eu acho que o Pelican chegou aí em algum deles. Aí, ou mais de um. Ai, desculpa. Minha memória é brilhando. Não consigo lembrar, mas eu preciso pesquisar. Eu vou perguntar para o Pelican depois. Eu sei que ele tem uma memória incrível. Ele sabe mais do que eu sobre a minha carreira, até esses detalhes. Desculpa. Não tem problema. E qual dessas Olimpíadas que você jogou você acha que foi mais marcante, assim, para você? Então, eu acho, é uma pergunta muito, muito boa, porque assim, o que aconteceu na minha carreira de xadrez, né? De 92 a 98, eu joguei xadrez como se fosse realmente a coisa mais importante da minha vida. Eu até atrasei um pouco os estudos, quando eu me formei lá no colegial, no ensino médio, eu parei de estudar, não fui para a faculdade, não fiz cursinho, por 2 anos eu só joguei xadrez, e aí eu joguei intensamente, assim, foram anos muito, muito intensos e importantes até no resultado do xadrez. Aí eu percebi que talvez xadrez não fosse o que eu quisesse seguir para o futuro, para minha vida inteira, então em 98 eu tomei a decisão de voltar para o Brasil e fazer cursinho, e aí eu praticamente não joguei torneios, eu joguei acho que muito pouco, e aí em 2000 eu entrei na faculdade, aí eu falei, agora que eu entrei na faculdade, eu vou voltar, né, eu joguei o brasileiro feminino de novo, joguei a Olimpíada, joguei abertos e regionais, e aí o que aconteceu? Como em 2000 eu joguei sem a pressão porque antes eu estudava muito, e eu tinha muita pressão em mim, aí quando chegou em 2000, eu joguei completamente, falei assim, agora eu vou fazer por total prazer, sem colocar pressão da vitória, derrota, e foi um dos meus melhores anos também de resultados, até a Olimpíada na Turquia de 2000, eu estava lá na disputa para ser medalhista no tabuleiro, né, foi muito bom meu resultado, e eu melhorei meu rating, e foi ótimo, e aí eu percebi, né, que o fato de eu não ter essa cobrança muito grande nesse último ano me ajudou muito a ter um resultado melhor, e foi aí que eu percebi o quão o psicológico afeta o teu jogo, né, inclusive. Então, a Olimpíada que mais, assim, me marcou foi essa de 2000, porque eu tive um resultado muito bom, foi uma Olimpíada muito gostosa, porque eu aproveitei, eu participei dos passeios, eu lembro, porque no começo eu queria só treinar, então se tinha algum dia de folga, eu queria estar lá preparando as partidas, eu não queria ir lá passear, fazer outras coisas. E aí eu encarei de uma forma diferente, aí eu pensei comigo mesmo, talvez se eu tivesse encarado mais assim, eu até teria conseguido melhores resultados, então foi bem legal ver como que a cobrança que você tem em você mesmo pode afetar o teu desempenho. E essa que você comentou, a última, você só perdeu uma partida. E claro, né, as adversárias mudam bastante, mas talvez esse fato de você ter jogado um pouco mais tranquila, né, pode ter afetado no resultado. A partida que eu perdi foi para uma das melhores do mundo, né, foi a campeã mundial, a chinesa, que no final acho que a China naquele ano, não sei nem se ganhou o Mundial, ou a Olimpíada, mas ela era a número 1 do mundo na época. Nossa. Então, na primeira rodada, caiu Brasil e China, e eu era o primeiro tabuleiro, aí eu falei, nossa, que legal, assim, né, jogar com ela. Eu perdi bem fácil, não foi... Nossa, mas só de sentar ali, né, frente a frente, a campeã mundial, não precisa nem olhar, né, só ficar ali sentada já deve ser de arrepiar. Não, é muito legal. Essa parte, sim, é o que te empolga a continuar, dar aquela determinação, assim, é possível, eu vou conseguir e tal. É muito bacana.
Você comentou também que depois começou a jogar os torneios absolutos. E em 98 você foi co-campeã na segunda Copa Itaú Mercosul. E o que eu achei legal é que esse torneio tinha 97 participantes e o campeão junto com você era um MI. E nesse torneio estava até o Peliquian jogando, então técnico. Foi muito legal isso mesmo, foi incrível, porque eu consegui ver o resultado de todos os anos de esforço, né, e dedicação. Então, como eu disse, 98 também foi um dos meus melhores anos do xadrez, e eu fico um pouco triste de ter parado, né, eu tomei uma decisão talvez muito cedo, porque foi uma carreira muito curta que eu realmente me dediquei, depois eu acabei joguei até pela faculdade mais tarde, mas nada assim muito oficialmente. Em 2000 eu voltei, mas vi que estava muito complicado conciliar estudo com o xadrez. E aí, aquele campeonato é um campeonato assim que até hoje eu tenho muito orgulho, porque prova que você precisa ter, claro, um estudo direcionado, então ter os grandes mestres, o Peliquian, todos me ajudando, foram horas que eu dediquei importantes, porque eu acho que hoje em dia não é só a questão de você ter horas estudando, horas se dedicando, é a qualidade dessas horas. Então, como você está estudando, como você está buscando melhorar os teus pontos fracos, e só jogar, por exemplo, online, ou só jogar sem ter o estudo direcionado, talvez não te faça evoluir tanto. Então, eu tive essa oportunidade, sorte mesmo, assim, a cidade de Osasco, na época, era uma grande incentivadora, porque eu representava eles nos abertos e regionais, e eles pagavam praticamente todos os treinamentos, as viagens internacionais para eu poder melhorar, né, porque na época precisava viajar, né? Hoje em dia você consegue jogar com jogadores fortíssimos dentro do seu quarto. Na época você não conseguia, você precisava viajar e tal. E então foi muito bom ver o resultado nesse torneio. Exceto nas Olimpíadas, brasileiro, os torneios internacionais, você comentou em uma entrevista que é acompanhada da sua mãe, principalmente, né? Mas, por exemplo, o Peliquian ou outro técnico seu também ia junto? Sim, acho que o Peliquian ia em quase todos. E se ele não fosse, às vezes, na época eu lembro, a gente marcava de se falar por telefone para poder estar partida. Então, assim, ele estava muito presente, mesmo quando ele não viajava, ele estava ajudando. E se de repente na Olimpíada ele não podia estar presente, aí tinha o técnico da Olimpíada do time. Então, eu acho que essa é a outra questão que eu tive muita sorte. Ter praticamente alguém acompanhando e me ajudando a aprender com as partidas que eu joguei, a me preparar, porque acho que a preparação ela é fundamental. Conhecer quem que você vai jogar, as aberturas, escolher o que você vai jogar contra aquela jogadora, descobrir um pouco mais do estilo. Então, a preparação ela é essencial, e eu tive muita sorte que eu praticamente tinha isso o tempo inteiro. Sim, você tentar encontrar um ponto fraco, né, ali do jogo do seu adversário, é fundamental. E em 98, você jogou aqui no Brasil um campeonato mundial por equipes júnior. E, pelo que eu vi, eram várias equipes pequenas do Brasil, e a sua era com o Vescov e com o Ricardo Benares Cruz. Esse torneio, vocês venceram? O Brasil venceu ou foi só a equipe de vocês? A gente venceu porque era por equipe, né? Então, cada equipe representava o seu próprio time. É como se fosse uma Olimpíada, né? Então, assim, você não contava os pontos de várias equipes brasileiras, né? Então, mesmo que tivéssemos por 5 ou 6 equipes brasileiras, a gente era independente. Então, nós vencemos por equipe, nossa equipe venceu, né? Eu, o Giovanni e o Ricardo Benares.
E nós somos também representando o Brasil, então o Brasil venceu com a gente, né? Então foi um bem, bem bacana, assim. Tinha umas equipes fortes, inclusive, que a gente também ganhou, foi um título muito bom. E com jogadores muito fortes, né? Então, com certeza, foi uma experiência, sim, única. E depois você comentou que ficou 2 anos só se dedicando ao xadrez. E em uma das entrevistas, você disse que foi para a Europa para se dedicar ao xadrez profissional. Você foi sozinha e lá você treinava com... Você ficou em algum lugar assim como enxadristas? Treinava com uma equipe? Então, foi bem interessante, né? Porque, assim, na época que eu resolvi só jogar xadrez, eu precisava buscar torneios durante o ano para poder realmente praticar mais. E aí tinha esse torneio na Espanha, todo ano, muito famoso. Eu não sei se existe ainda hoje, que é o B de Linares. É um torneio, assim, que atrai muito jogador forte. E lá você tem a chance de conhecer gente do mundo inteiro, porque acho que tinha bons jogadores pela premiação que era alta, né? E aí eu fui jogar, inclusive, se eu não me engano, a Regina Ribeiro foi também nesse torneio, e mais vários outros brasileiros, eram alguns de nós juntos que fomos, e nesse torneio eu conheci uma espanhola, que era da minha idade, chamada Raquel, e a Raquel, a gente acabou ficando amigas, próximas, né, durante esse torneio, e no final dessas 2 competições, o técnico da Raquel virou e falou assim, você não quer ir para a região de Barcelona, né, em Valência, com a Raquel? Porque a gente está pagando um treinamento para ela com o Walter Arencibia, que é um cubano, grande mestre, e eu acho que ela ter alguém para treinar vai ajudar muito, porque uma coisa é você treinar sozinho, uma coisa é você ter alguém da sua idade, as duas, é aquela parte assim, que é a rivalidade que ajuda você a melhorar, né? Então, assim, Sim. Então, e ela não era uma direta competidora, porque a gente acho que estava um pouquinho diferente de categorias, então era assim, meio realmente para ajudar uma a outra. E aí eu falei, sim, eu nem estava preparada para ficar, né, lá durante vários meses, aí eu até lembro de ter ligado para meus pais, eles estavam um pouco preocupados, eu falei, não se preocupa, eu volto em abril, sei lá, era janeiro. Aí eu fiquei lá, a gente depois também foi para Nova York, nesse meio tempo, fiquei 4 meses fora, aí eu voltei para o Brasil depois, mas foram meses excelentes, assim, tinha também mais um jogador, o Vinícius Marques, que eu não sei se vocês conhecem, ele também resolveu ir, e falou, vamos lá, né, vamos fazer uma república de jogadores de xadrez ali, a gente vai treinar, e era muito xadrez, era o tempo inteiro xadrez. Então era uma outra oportunidade única que eu tive, assim, que talvez não é tanta gente que tem, é você estar num ambiente tão intenso, né, com o xadrez. Foi bem legal. Sim. Nossa, deve ser mágico, assim, né? Porque 4 meses convivendo só com pessoas de xadrez, só vivenciando xadrez. E quando você tem essa paixão, eu era, na época, bem viciada, assim, eu era apaixonada pelo jogo. Então, era um prazer, era gostoso, né? Bem legal. Depois desses 2 anos, aí você decidiu que não ia mais jogar xadrez, né? Que ia se dedicar ali à faculdade. E você também morou em vários países, certo? Né? Sim. Nesses países, nas cidades onde você morou, você chegou a procurar clubes de xadrez? Então, eu terminei a faculdade, né, em 2004, e aí na época meu namorado, na época, que hoje é meu marido, ele acabou recebendo uma proposta para um programa internacional de trainee, que teria que viajar para 4 países diferentes por 2 anos. E aí eu resolvi ir com ele, a gente casou, e eu fui com ele. Então, a cada 6 meses trocava de país, e no final desses 2 anos, a gente mudou definitivamente para a Austrália. E durante esse
pouco tempo, foi difícil realmente focar em qualquer coisa. Quando chegou na Austrália, eu até pensei em, de repente, voltar dando aula, ou jogar profissionalmente. Eu sabia que eu não ia conseguir, porque eu não estava disposta, na época, a abrir mão da minha carreira, que eu tinha acabado de começar, e também a viajar muito, porque eu queria explorar outras coisas, né? Eu estava num relacionamento agora e queria explorar, por exemplo, outros cursos, outras atividades. E porque na época você precisava viajar muito, hoje eu acho que é diferente, você pode melhorar bastante na sua casa, jogando online, e na época não era tão fácil. E aí eu acabei só jogando, assim, simultâneas, ou fiz alguns torneios mais para caridade do que profissionalmente. Eu acabei não voltando mesmo, porque eu sentia que se eu voltasse, eu teria que me dedicar como eu me dedicava anteriormente. Eu não ia conseguir fazer um meio termo. Então, era ou tudo ou nada na minha cabeça. Por isso que eu acabei não voltando. E hoje em dia você tem um menino, né? Um filho pequenininho. Eu tenho dois, um menino e uma menina. Um menino de 7 anos e uma menina de 4. E você já ensinou eles a jogarem xadrez? É muito legal que você perguntou isso, porque o Rafa, né, que é o meu filho mais velho, ele, quando a gente foi para o Brasil um ano, ele viu os troféus, meus troféus. A minha mãe ainda tem todos eles, ela não se desfez de nenhum. Eu não trouxe comigo, né? Porque quando eu comecei a viajar ao mundo, não dava para carregar aquele monte de medalhas na mala, né? Então ficou tudo na casa da minha mãe. E ele ficou muito curioso, ele começou a perguntar, mas o que é isso que você tem aqui na sua casa? Aí a minha mãe, né, foi a primeira que comentou. E depois ele começou a aprender, na verdade, com meu marido, porque ele ficou curioso e começou a querer jogar xadrez. E aí quem começou a ensinar foi o Fabiano, e ele ficou viciado uma época. Eu comecei a jogar com ele, e aí agora eu voltei um pouco a ter contato com xadrez, porque ele adora, e ele joga os amiguinhos dele. Então tem agora mãe e pai, que eles descobriram que eu fui campeã de xadrez. Ai, não quer dar aula para o meu filho, não quer dar aula para o meu filho. Aí eu tô com vários pedidos agora, mas é gostoso. Eu não quero colocar pressão, né, no meu filho, de disputar torneio ou estudar muitas horas, porque eu acho que tem que vir dele, e ainda ele é muito pequenininho, ele acabou de fazer 7, então, se ele decidir que é uma coisa que ele quer, aí eu vou com certeza ajudar e incentivar ele bastante, ele vai ter um privilégio bem grande, mas se ele quiser outras coisas, eu vou respeitar também, então, vamos ver, a gente... Mas deve ser bem gostoso, assim, como mãe, né? Você voltar ao xadrez, aos Podemos pouquinhos, ganhar nos torneios, assim, né? Mas aí eu vou lembrar, eu acho que vai ser bem interessante. Se ele escolher jogar e levar a sério, vai ser bem legal. Mas vamos ver. E você ainda tem um sonho, assim, né? Uma meta de um dia voltar para o Brasil e jogar novamente uma Olimpíada, ou então por outro país que você esteja, voltar a jogar um dia, assim, profissionalmente? Profissionalmente, eu acho difícil, porque eu acho que a dedicação que eu precisaria ter agora, eu talvez não consiga pela vida, né? Os filhos pequenos e tudo que tem acontecido agora na minha vida, mas voltar a jogar, eventualmente, uma competição importante, talvez, mas eu preciso me preparar. Se eu tiver como dedicar um tempo, talvez eu volte, mas eu não posso garantir nesse momento, assim, porque hoje em dia eu tenho tentado fazer muito trabalho voluntário e estou muito ligada a questões tanto sociais quanto ambientais, então eu tenho algumas coisas que eu até fundei ou estou criando assim nesse mundo para poder deixar um planeta melhor quando meus filhos estiverem mais velhos e tal. Então acho que essa é a minha missão agora, né? É onde eu estou gastando a maior parte do meu tempo. Que legal!
Nossa, que legal. E você, assim, como pessoa, né? Ali, durante o seu, o seu crescimento, né? Ali, quando mais jovem, o xadrez sempre esteve, né? Presente. E você, hoje, assim, você imagina como seria a sua vida sem o xadrez? Na parte ali da sua infância, juventude? Olha, eu não consigo imaginar, porque foi uma parte tão importante da minha vida e tão gostosa, tão marcante. Eu não queria mudar nada, assim. Eu acho que a única coisa que eu mudaria era como eu encarava a derrota, porque eu acho que eu sofri um pouco durante esses anos, o fato de não saber perder direito. Talvez se eu tivesse melhorado isso, até tivesse jogado por mais tempo, inclusive, e tal, mas é uma parte da minha vida que eu guardo com muito carinho. Eu não queria trocar. Na verdade, assim, eu acho que qualquer jovem que decide se dedicar a alguma coisa tem um aprendizado para a vida inteira, não só para aquele esporte. Então, por exemplo, o que você aprende, né? Você aprende primeiro que nada vem sem esforço. Não adianta você querer ser número 1 se você não realmente se preparar. A determinação e motivação, acreditar em você, a confiança de que você pode, o fato de você, por exemplo, entender que a competição, por exemplo, vai trazer derrotas e vitórias e que você na vida vai também ter esse padrão. Uma hora você vai trabalhar em alguma outra coisa, vai ter sucesso, vai ter fracasso. Então lidar com isso é uma coisa, um skill, algo importante não só no xadrez, mas para todas as outras partes da vida. Então eu recomendaria qualquer jovem que escolha alguma atividade, que se dedique por um tempo nisso, para aprender essas lições tão importantes para todas as áreas da vida. Sim. Eu sinto, assim, é uma pergunta que às vezes me fazem, né? O que eu faria se eu não tivesse conhecido xadrez, assim, né? Você imagina alguma coisa e é difícil, sabe? Eu não vejo a minha vida sem o xadrez, então... São vários finais de semana, assim, jogando campeonato, né, desde pequenininha. Sim. Eu imagino. Você joga há quanto tempo? Quando você começou? Eu jogo há 10 anos. Torneios, assim, fazem 8 anos, mas que legal. O primeiro contato foi com 6. E vocês também todas começaram assim novinhas? Eu comecei com 5 também. Eu comecei um pouco mais velha, assim, com uns 8, assim, e participar de competição com uns 10, assim, mas bastante tempo também. E todas aprenderam na escola e depois acabaram... Eu aprendi bastante com o Peliquian e depois eu fui pro Paulistano, que você falou também. Aí eu treinei lá um bom tempo também. Ah, que legal. O meu foi por pura coincidência, assim, ninguém na minha família jogava e foi um momento onde a minha mãe trocou de escola, que ela é professora, e ela conheceu a Regina, que dava aula na nova escola onde ela iria trabalhar, e aí elas ficaram amigas e me levou para fazer uma aula experimental. Foi assim, amor à primeira vista. Que legal. E comigo meu irmão joga, ele é MF e tudo. Então aprendi com ele mesmo. Que bacana. Uhum. E a Tatiana de hoje, se você gostaria de deixar, né, qual que seria a sua mensagem principalmente para as meninas, para as jovens brasileiras de hoje em dia, para as novas gerações, qual que é a sua mensagem para elas? Bom, primeira é você sonhar alto, porque para você conseguir chegar a ser primeiro em qualquer categoria brasileiro, precisa ter esse objetivo muito forte em você. E aí a dedicação, mas uma dedicação direcionada, que você tenha ajuda de treinadores, técnicos, e que talvez você olhe o seu tempo, como você está se dedicando, e veja o que está realmente te ajudando a evoluir, o que está um pouco atrapalhando. Então,
Eu não sei, a questão do xadrez online, às vezes competir xadrez rápido, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, será que isso ajuda ou não? Então, eu olharia muito como você gasta o seu tempo, e a outra, para encarar cada torneio como uma grande fonte de aprendizado, aproveita também, curte o campeonato, curte o momento, a oportunidade que você tem, porque são poucas pessoas que têm a chance de participar de competições nacionais, internacionais, fazer parte de algo tão, tão legal, né, que é se dedicar a um esporte e ter resultados nisso. Então, acho que a mensagem é dedicação, aprenda a usar o seu tempo de forma importante, inteligente, né, não só jogar por jogar, e ter essa paixão, esse objetivo bem claro na sua mente e confiança que você consegue chegar lá. E essa é uma mensagem não só, né, para quem for assistir essa entrevista, mas para nós aqui também mesmo, porque com certeza. a gente que está vendo a evolução das campeãs brasileiras, né, vocês são o nosso exemplo, né? Vocês, a gente vê sobre, lê, ouve sobre a história de vocês, os outros jogadores falando, e a gente almeja, né, ser um pouquinho como vocês, porque é uma história mais linda que a outra, e a gente não estaria aqui se fosse vocês, né? Então, esse nosso trabalho é um pedacinho da nossa gratidão, né? Que vocês fizeram com a xadrez. Obrigada pelo convite, obrigada pela homenagem, torço por todas vocês, que vocês conquistem os objetivos e os sonhos, tem sacrifício, tem muito sacrifício para chegar lá, mas quando você chega, compensa, é algo assim, tão especial que vale a pena. Então, vou acompanhar o xadrez feminino e sempre torcer. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado conversar conosco, foi muito rico. Legal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Boa noite.